Queria agradecer ao pastor Adair e à esposa Graça e começamos pelas senhoras. Saiu da igreja com a paz do Senhor? Amém. Feliz estou, né, por conhecer mais um povo que se prepara para morar no céu. Que é uma caminhada, estamos preparando, né, dia após dia, lutando, porque há o dia do encontro. Vamos encontrar com o Senhor. Né? Ontem, anteontem, alguém foi conhecido. E nós estamos a preparar, porque há o encontro. E eu quero deixar uma palavra em Isaías 60. Levanta-te, põe-te de pé, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre nós. Não há dificuldade que o Senhor não possa nos ajudar, porque o Senhor é grande, poderoso, misericordioso. E há uma palavra que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. Vamos por parado, vamos ficar de pé, atento, porque o Senhor é grande sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Me ajuda a descer. Muito obrigado, irmã. Eu ajudo a descer. O pastor ajuda? O pastor Adair está a ajudar. Eu estou a ajudar um centro de... um centro de sem-abrigos. Já há 8 anos que ajudo, por isso é que tenho andado mais desaparecido, mais envolvido lá. E o pastor Adair veio há pouco tempo, tem estado a ajudar também. Servo de Deus, missionário há 17 anos, né? Parece, fora do Brasil há 17, missionário há 20 anos. 20 anos e fora. Muito bem. O pastor pode dar o seu testemunho. Amém. Tá. Obrigado, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Ele está dizendo que eu soube que ele começou ali com a obra do sem-abrigo. E apareceram mais 2 sem-abrigos lá, que sou eu e minha esposa. Que o missionário, ele é sem-abrigo, mas ele é abrigado, né? Ele tem abrigo em qualquer lugar que chegar. E está sempre sem abrigo, porque vai para onde Deus mandar. Então é mais ou menos por aí. Não sei se tem aqui mais missionário. Quem é missionário aqui? Glória a Deus. Irmão, todos nós somos missionários. Quantos aqui aceitaram Jesus como Salvador? Deixa eu ver. Então, irmãos, o dia que você aceitou Jesus como Salvador, você passou a fazer parte da grande comissão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você está encarregado disso. O Senhor espera isso de você. Então você é missionário. Amém? Amém. Talvez você não foi enviado para os campos missionários e tal. Existem os missionários de base. São missionários que nunca saem da sua cidade. Eles estão ali, eles recebem os que vêm. Ele faz programações, ele faz agenda para missionários, ele arrecada dinheiro para enviar para missionários. Esses são bem importantes para nós que estamos fora, né? Porque precisamos sobreviver. Então são muitos tipos de missionários. Agora tem os missionários que são meio preguiçosos. Eles aceitaram Jesus, fazem parte da grande comissão, mas nunca falam de Jesus. Eles falam de futebol, eles falam de bons vinhos, né? E eles falam de tantas coisas, mas de Jesus não. São os missionários meio relapsos. E já há outros que só falam de Jesus. Os dedos da mão não são iguais. Somos irmãos e somos diferentes. Glória a Deus por isso que aqui está cheio de missionários. E eu fico feliz de conhecer essa igreja. Nós somos missionários há 20 anos. E há 17 estamos fora de casa, 17 anos. Dentro desses 17 anos, a gente vai em casa uma vez por ano, quando podemos. Às vezes passamos 2 anos sem ir em casa. E dentro desses 17 anos, o Senhor já nos levou, trouxe para Portugal. Fizemos a obra dentro de várias partes do Brasil. Depois aqui em Portugal. Criamos uma igreja em Montijo, uma igreja em Pontinha. Fizemos um trabalho aqui próximo na Sertã, Cernache de Bom Jardim, Pedrógão Grande, isso lá pelos idos 2007 até 2010, e fizemos trabalhos na Espanha, na Bélgica, na Bulgária, na República de Camarões, na África, e na Itália, não sei mais onde, em vários outros lugares. E depois o Senhor nos levou para a América Latina, onde fizemos trabalho em Paraguai, fizemos trabalho na Argentina e outros lugares, e não sei onde vamos fazer. Agora Deus nos trouxe para aqui de novo. Estamos conhecendo o Porto, já tem 30 dias que estamos aqui. E alguém pergunta: pastor, gosta do Porto? Eu digo: meu irmão, onde o Senhor me põe eu gosto, né? Glória a Deus. E cada vez gosto mais. E o triste é isso. É que quando chegamos nos lugares, nos apaixonamos pelo lugar. E nos apaixonamos pelas pessoas. Ganhamos almas e batizamos pessoas. E aí depois o Senhor fala: agora vai. E aí como deixar essas pessoas?
E há casos que nós começamos igrejas do zero, ganhamos as primeiras almas, batizamos as primeiras almas, fizemos casamento, crescemos a igreja, e quando tinha aí 100, 150 pessoas, Deus diz: agora vai começar em outro lugar. E agora como deixar aquela igreja? Aí tem que ver um pastor que vai assumir. Qual o ministério que vai assumir? É como você pegar um filho e ter que entregar para alguém se você nunca confia. Será que ele vai fazer assim? Será que ele vai continuar ensinando a doutrina correta? Será que ele é aquele pastor bem rígido, que não pode, não pode, não pode? Ou será que ele é aquele pastor liberal que pode tudo? Será que ele é aquele pastor que disciplina por tudo e por nada? Ou será aquele pastor que deixa a igreja de qualquer maneira? Será que a igreja vai crescer? Será que a igreja vai diminuir? Irmãos, é uma luta. É uma luta ser missionário. E nós saímos do Paraguai no dia 11 de janeiro, ou melhor, de fevereiro desse ano. E fomos para o Brasil, passamos uns 30 dias no Brasil, depois fomos para Londres, passamos 20 e poucos dias ali em Londres, depois fomos para a Bélgica, passamos alguns dias na Bélgica, depois viemos para aqui para Portugal, passamos 15 dias no Algarve, mas quase um mês ali na região de Lisboa, e aí viemos para aqui, estamos com 1 mês e 8 dias aqui. E graças a Deus não queremos ir embora, nos apaixonamos como sempre, pelo lugar e pelas pessoas, né? É uma bênção. Eu costumo dizer, eu nasci no país errado, tinha que ter nascido em Portugal. Mas se eu tivesse nascido em Portugal, o Senhor tinha me levado para outro lugar, então estaria fora do mesmo jeito. Então louvo a Deus por ter nascido no Brasil e estar em Portugal. Graças a Deus por isso. E mais ainda, louvo a Deus porque somos mais que vencedores. Irmãos, missão, eu não quero falar muito sobre missão, porque temos uma mensagem para pregar. O pastor falou baixinho no meu ouvido aqui sobre o horário, e ele me disse: não se preocupe com o horário, pastor, você terminando antes de meia-noite, está bem, porque amanhã o pessoal vai trabalhar. E eu falei: glória a Deus, pastor, pode ficar tranquilo que nós vamos terminar antes de meia-noite, tá? Os irmãos fiquem despreocupados, e antes de meia-noite vocês vão estar em casa, tá? Em nome de Jesus, tá? Estão sorrindo? Eu estou falando sério. Mas então, irmãos, missão é uma coisa interessante, sabe? Às vezes nós sorrimos, às vezes choramos, né? Vemos coisas bonitas. O pastor estava falando sobre África, centrar num tronco, e eu olhei aqui a igreja, preguei em igrejas em África, começamos igreja lá na República de Camarões, e era muito bonito, a pobreza é enorme, mas o bonito é a alegria daquele povo pobre. E eu estava olhando essa igreja aqui, não teria como fazer um culto aqui, igual lá, porque lá eles põem aquelas madeiras, e eles sentam, e quando começa a louvar, eles se levantam e tiram aquelas madeiras e põem nos cantos e começam a dançar, e dançam e rodam, e é uma beleza, e a gente não quer parar mais de louvar. Aqui é bom, né? Tem o violão, tem o teclado, lá não. Lá aquele tambor feito à mão, estira-se o couro, né, daquele tambor, marra com corda e e eu aprendi a tocar. Aliás, eu já sabia tocar tambor, e lá era uma benção, né? Eu falava: Jesus, eu não vou nem pregar hoje, aqui é só louvor. Nós filmei muito isso lá, eu amei aquilo. E o mais lindo é que da pobreza deles, eles contribuíam com a igreja, como o pastor falou. E quando nós saímos de África, fizeram uma coisa lá, fizeram um banquete, e cozinharam tudo na lenha, porque ninguém tem fogão a gás. Quem tem fogão a gás lá é rico, e na igreja lá não tinha ricos, né? Uma casa que tem uma televisão, fogão a gás, uma geladeira, é casa de rico. E se tiver uma coisinha a mais, eles têm que botar um guarda na porta, segurança armada. É mais ou menos assim que funciona. E eles fizeram um banquete, irmãos, que eu não tinha coragem de perguntar a carne de que era, sabe? Para não passar vergonha e não comer. Mas tinha tanto tipo de carne e tanta coisa que foi uma maravilha. E eu olhava e falava: Jesus, não tem tão pouco, mas o que tem eles entregam assim de coração. Eu nunca vi um povo tão alegre, tão animado. Sempre me telefonam, falam comigo, mas não pude voltar. Estive lá, saímos lá em 2010, e depois viemos aqui, terminamos uma obra aqui e fomos para o Paraguai. Outro lugar bem pobre, e lá passamos 7 anos e meio no Paraguai. Eu contei um pouco hoje, lá na igreja de Espinho, sobre o Paraguai. Sofrimento muito grande, um país extremamente pobre, né? O dinheiro lá é o Guarani. O real já está bem baixinho. Tem algum brasileiro aqui? Tem? Glória a Deus. Não tem brasileiro? Tem alguns ali. Glória a Deus. Então vocês sabem como é que está o nosso real, né? Está bem desvalorizado, né? Só que o Guarani, um Guarani vale R$1. Vale 1.500 Guarani, ou melhor, 1.600 quando eu saí de lá no mês de fevereiro. Então veja bem que a moeda é bem, né? €1 estava valendo 6.500 Guaranis quando saí de lá. Então imaginem bem a pobreza do país. E aí você vai comprar 1 quilo de arroz, 6.000 euros, 6.000 Guarani.
né? Difícil. E aí recebe 1 milhão de Guarani por mês. Falou, opa, foi o único lugar que eu cheguei a ser milionário. Falei, glória a Deus, né? Peguei um dinheirinho, R$500, ou 700 parece, fui lá no banco, falei, me dá aí 1 milhão de Guarani. Falei, opa, irmãos, eu tenho 1 milhão, sou milionário, né? No outro dia não tinha mais dinheiro, acabou 1 milhão. Fui lá fazer uma compra para comer e já gastei 600 mil, botei um pouco de gasolina no carro, foi embora 1 milhão. Fui milionário por um dia, glória a Deus. Mas isso é missões, irmãos, missões, né? São coisas que alegram, coisas que entristecem. Fiquei muito alegre ali no Paraguai, começamos uma igreja. Na verdade não começamos, cheguei, já havia uma igreja começada. O pastor havia alugado uma casa, e ao lado dessa casa ele construiu um salãozinho que cabia 18 ou 20 pessoas assentados, e uma casa velha, de 1900 antigamente foi construída, essa casa. E nós saímos aqui, nós morávamos no Montijo, não sei, algum irmão deve conhecer o Montijo, ali logo depois da ponte Vasco da Gama, pertinho de Lisboa. E ali no Montijo nós criamos ali uma igreja, tínhamos uma grande igreja no Montijo, tínhamos uma igreja grande na Pontinha, a igreja que tivemos aqui em Sertão havíamos entregado para a convenção, a igreja que tínhamos em, como se diz para cá, Vila Velha de Roda, também havíamos entregado para a convenção, e estávamos ali pastoreando aquelas duas igrejas, tínhamos uma vida excelente, não precisava melhor. Eu era vice-presidente da CEMELB, a Convenção Europeia de Ministros de Língua Portuguesa. Eu era um dos vice-presidentes, eu era o terceiro vice-presidente, era convidado para pregar por toda a Europa. Irmãos, eu nunca cobrei para pregar, geralmente eles convidavam e diziam, pastor, o senhor cobra quanto para vir aqui no congresso tal dia? Eu não cobro nada, irmãos, pagar minha passagem, der um lugar para dormir. Mas se eu gosto de dormir em hotel, eu falo, gosto de dormir no melhor lugar. Mas se forrar um lençol dentro da igreja, eu durmo também, não tem problema. Para mim, qualquer lugar é lugar, eu vou. Eu não cobrava, só que me davam ofertas, e eram boas ofertas. E o que acontece? A gente tinha uma vida muito boa. Na nossa casa sempre nós hospedávamos pessoas que vinham de fora. Teve época de eu ter 12 pessoas em casa, pessoas procurando trabalho, desempregadas, acertando documentos, e a gente tinha condições de sustentar todo mundo. Isso era uma benção. Eu estive falando para o pastor, nós tínhamos 3 carros na nossa garagem, nós somos só 2 e só eu dirijo, então não sei para que aquilo, mas tínhamos, morava num excelente apartamento, e Deus nos leva para o Paraguai. Uma benção. Chegamos no Paraguai com 200 euros no bolso, porque tudo que eu tinha eu dei para a missão. Dei os 3 carros para missões, dei os móveis, tudo para missões, demos tudo, saímos só com a mala. 4 malas saímos daqui. Porque Deus usou uma pessoa. O pastor me disse que a igreja aqui crê em profecias, né? Quantos creem em profecia aqui? Amém? Revelação, visão, amém? Então eu vou profetizar uma coisa aqui. Deus vai falar com vocês hoje. Já está falando. Essa é a verdade. E Deus usou uma pessoa e disse, olha, Deus vai levar vocês para um país diferente, de língua diferente. Falou com ela, que você não fala, porque eu falava espanhol, ela não. Ela disse para ela, você não fala a língua, vai aprender. E vocês não vão levar nada daqui. E se levar alguma coisa, não vai entrar. E nós damos tudo. E levamos 4 malas de roupa. 3 normais, com a nossa roupa normal. E uma das malas foi a mala mais cara. Eu fui levando alguns fatos que eu tinha comprado na Itália, fatos italianos, caros. Alguns perfumes que eu tinha comprado na Bulgária, perfumes que eu tinha comprado na Bélgica. Fui levando daqui azeite português. Eu tenho muitos amigos aqui perto da Sertã, perto da Serra da Estrela, e eles fazem lá o azeite caseiro, e vinho caseiro, um vinho excelente. Eu fui levando alguns até para dar para algumas pessoas, e essa mala não entrou no país. Desapareceu. Fomos procurar as malas, e aquela não estava. Falei, Jesus amado, e agora? Não tem nenhum fato para pregar na igreja. E com 200 euros no bolso. Encontramos a mala. 2 meses depois, a empresa aérea mandou a mala. Fomos ver, tinham arrebentado o cadeado, estourado o cadeado da mala, e só tinha trapos dentro da mala. Aquelas coisas tiraram tudo. E glória a Deus por isso, né? Mas, irmãos, o interessante é que saímos daqui de uma boa vida, né? Terra do euro, fomos para a terra do Guarani, pobre. A casa que o pastor tinha alugado lá, uma casa velha, não sei há quantos anos que o troço estava ali. A gente andava dentro de casa, caía formiga do teto, e estava dormindo, daí a pouco cai, todo mundo troço andando aqui, havia formiga. E sem contar os ratos, né, que saía de lá do esgoto, e um dentro de casa e fazia ciranda. A gente escutava até alguém dançando, e havia os ratos, estavam fazendo baile em cima da mesa. Era uma situação complicada. E, irmãos, um calor terrível, lá quando esfria dá 0 grau.
No verão dá 40, 45 graus. E as casas não são preparadas para isso. Tudo lá é caríssimo, né? Eu já disse, a moeda é muito baixa, mas as coisas são caras. Para comprar um ventilador, você tem que trabalhar 3 meses. E comprar ventilador ruim, chinês, né? A coisa é bem complicada. Olha, irmãos, foi um sofrimento. Mas eu entendi uma coisa. Porque quando nós fomos fazer missões, nós começamos do nada, sem nada, estudamos teologia, só Deus sabe, eu tive que trancar a matrícula 2 vezes, porque não tinha dinheiro para pagar. Conseguimos terminar a teologia, fomos fazer missiologia do mesmo jeito, tivemos que parar 2 vezes, porque não tinha dinheiro para pagar. Conseguimos nos formar, Deus nos levou para o interior, conseguimos criar 2 igrejas numa roça, num lugar, uma cidade até boa, chamada Guarapari, no estado do Espírito Santo, mas foi no interior que fomos criar essas igrejas, e criamos as igrejas lá. Era um sofrimento terrível. Eu falava, Senhor, nos leva para um lugar melhor. E de repente Deus nos traz para a Europa. Oh, aí a coisa melhorou, né? Que benção, que maravilha. Aí quando a coisa estava muito bem, Deus falou, não, vocês estão bem demais aí. Assim é fácil. Eu quero ver se vocês ainda continuam tendo aquele amor. Vai lá para o Paraguai. E fomos. Para mim foi fácil, irmãos. Homem é fácil, né? O homem se adapta a qualquer coisa. Para ela já foi mais difícil, porque ela não podia exibir mais os vestidos bonitos que ela tinha, né? Porque lá um matagal danado, se saísse na rua sozinha não saía, que ela tem trauma de cachorro, e lá é uma cachorrada solta para rua fora, que é uma maravilha. E isso quando você não dá de cara com um boi que eles amarram nos quintais e fica pastando, e o boi rebenta a corda e corre atrás da gente, e é aquela situação complicada. E ela começou a entrar em depressão, e o cabelo começou a cair. Eu falei, agora completou, além de ser pobre, morar longe, ainda vou ficar com a mulher careca. Só Jesus para ter misericórdia, né? Oh Deus, né? Mas aí descobrimos lá um produto lá, vou fazer o comercial dele, Trigoforte. Não sei se tem aqui em Portugal. Se tem, avisa que ela vai comprar. Começou a usar aquilo, o cabelo começou a voltar, e Deus começou a abençoar. Mas irmão, Deus é misericordioso. Com os 6 meses que estavam lá, alguns irmãos no Brasil ficaram com compaixão, fizeram umas campanhas na igreja lá, me mandaram dinheiro, comprei um carro. E daí para frente Deus começou a abençoar. Para resumir, com 5 anos lá, dessa casinha alugada, cabia 20 pessoas. Nós tínhamos no terreno próprio uma igreja. Ela tinha 12 metros de frente por 20 de fundo, 4 salas de escola dominical e uma cozinha, 2 banheiros grandes, tudo terreno próprio, documentado, e 200 membros dentro de 2 igrejas. E aí Deus falou, você está muito tranquilo, tirar vocês daí. Irmão, Deus é bom, né? Deus nos prova de todo jeito. E nos tirou de lá e mandou para um outro lugar. Nós temos até fotos disso. Começamos numa casa toda esburacada de novo. Depois fomos para uma outra igreja, ficamos mais 2 anos. Deus falou, agora volta para a Europa. Eu falei, Senhor, deixa a gente por aqui, né? Mais um tempo. Já estamos com 60 anos. Eu sou jovem, mas já fui mais jovem, né? Viu? Ela já teve dificuldade de subir aqui. A coisa está meio complicada, né? Mas eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Isso é missões. E a gente passa por umas e outras. Teve alguns amigos meus missionários que teve uma luta. Teve um amigo meu, ele estava no Egito, coitado. Convidaram ele para pregar no Brasil e ele foi. E lá no Brasil não é igual aqui. Às vezes eles reúnem os pastores tudo em cima do púlpito, aquela benção. E o coitado do pastor tinha viajado a noite inteira e passou o dia todo andando para lá e para cá. E chega de noite esperando a hora dele pregar, e não chega mais a hora, e ele cansado, doido para ir dormir. E aí chamaram todos os pastores, fez aquela fila de pastor. E lá tem umas cortinas que eles põem assim. Aqui não tem cortina, lá quase toda a igreja tem no Brasil. E tem a parede e tem a cortina. E o pastor cansado, quando fecharam o olho para orar, ele falou, tem uma parede aqui. Sempre tem? E ele foi encostar na parede. Quando ele encostou, não tinha parede, irmão. E o pastor caiu. E estava muito frio, mas atrás tinha um tanque batismal, por isso que ele não machucou, caiu dentro d'água. Glória a Deus, aquela água fria, né? Aí tiveram que arrumar roupa para o pastor, e o pastor não conseguiu pregar. Isso é missões, né? Missões. Mas há coisas boas que a gente passa, né? Na Índia, estava um grupo lá de estudantes de missões, na beira do rio Ganges. E quando chegou um casal com um bebê. E a mãe pegou o bebê, e abraçou o bebê, e beijou, e cheirou o bebê, e apertou, e entregou para o pai. E o pai abraçou também, cheirou o bebê. Depois pegou ele na palma da mão e jogou lá no meio do rio. E aí, alguns irmãos pularam na água, nadaram, tiraram a criança, mas a criança não sobreviveu. Ela havia tomado aquela água, e a água é muito infecta, porque eles jogam animais mortos, muita coisa. E a equipe de missionários que estavam estudando procuraram esse casal de pais,
falaram de Jesus, eles levaram a criança para sacrificar ao Deus grande, que é o rio. E não é crime fazer isso lá. Não é crime, é liberdade religiosa. Mas os missionários conseguiram converter aquele casal. E depois tiveram um problema. Porque eles, ao entenderem que eles assassinaram o próprio filho, que não tem esse negócio de Deus grande, coisa nenhuma, eles começaram a tentar se matar e batiam a cabeça na parede para tentar rachar a cabeça, e alguém tinha que segurar eles. Veja bem que trabalhos desses missionários são coisa terrível. Sabe, na Indonésia tem algumas amigas nossas, inclusive uma delas foi secretária de missões da minha igreja, da igreja que eu pertencia. Outra estudou missiologia junto comigo. Foi chamada para trabalhar na Indonésia. E elas iam trabalhar numa casa de acolhida a prostitutas reformadas. Existe isso. Só que reformadas sem salário, né? Já cansou de ser prostituta, ia para lá, não tinha mais como ser prostituta. E lá, pela misericórdia, comer, beber e dormir, a casa mantinha elas lá através de doações. E ela pensava que ia encontrar mulheres bem velhas, alquebradas, e se preparou e fez o curso de geriatria e aquela coisa para mexer com velhos. E quando chegou lá, a prostituta mais velha tinha 12 anos de idade. Veja que situação. Menina de 6 anos, 5 anos, 6 anos já estava na prostituição. E até 8, 9 aguentava aquela vida, depois não aguentava mais, ou ia para lá ou morria. E essas irmãs não tinham coragem de deixar e voltar. Inclusive morreu uma irmã, uma missionária há pouco tempo. Chegou no Brasil, já voltou doente, se enfermou lá de tanto trabalho e faleceu. E tem mais alguns irmãos que estão trabalhando lá nesse trabalho. Então, irmãos, isso é missão. Eu estou dizendo para os irmãos o que é missão, porque eu disse que cada um de vocês são missionários. Orem pelos missionários. É muito fácil ser crente, irmãos, dentro da igreja. É muito fácil ser crente, sai, trabalha o dia todo, de noite está aqui, e alguns às vezes nem vem uma vez no mês, no dia da ceia, né? Mas a gente que trabalha fazendo a obra por esse mundo, a gente sabe o que a gente passa e o que vê pessoas passarem. Aqui é fácil ser crente, meu Deus, que maravilha, Senhor, não me tire desse lugar. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês são vencedores e vencedoras. E eu gosto de falar para pessoas vencedoras e vencedoras. Sabe por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Sabe, Deus usou missionários para trazer a palavra para aqui, para Portugal. Não sei quem foi o missionário que começou isso aqui, mas alguém veio. E através deles vieram vocês. Alguém levou missionários lá para o Brasil. E através deles eu me converti um dia, né? Então nós hoje pertencemos à noiva do Cordeiro. Eu quero ler um versículo, alguns versículos com vocês aqui, versículo do 1 ao 6, de Isaías 43, que é bem conhecido. Como o pastor me deu liberdade aqui para pregar o tempo que eu quiser, não estou muito preocupado. Isaías 43, de 1 ao 6. Aqui é bom de pregar. Estava observando enquanto o pastor falava. Eu não ouvi ninguém conversar, e desde que eu estou falando ainda não ouvi ninguém conversar. São os brasileiros aí que riram de mim, ou para mim, não sei. Riram para mim, né, que são brasileiros. Mas tem lugar que a gente prega que é difícil, né? Uns conversam, um sai da igreja, outro vai para lá, outro vai para cá. E aqui, graças a Deus, é uma bênção, né? Que Deus abençoe vocês, que continuem assim. E abençoe os pastores também, que têm dado um bom ensinamento à igreja. Muito bem. Quando se encontrarem... não precisa encontrar, já está escrito ali, que maravilha. Glória, aqui não é Paraguai, às vezes eu esqueço, né? Eu penso que eu estou no Paraguai ainda. Glória a Deus. Tem Paraguai aqui? Daqui a pouco eu vou apanhar quando chegar lá fora. Tem não, né? Sou brasileiro mesmo, ainda bem. Mas não moro no Paraná não, né? Não, melhor ainda. Muito bem. Diz a palavra do Senhor no versículo 1, Isaías 43, de 1 a 6. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e povos pela tua vida. 5. Não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas.
trazeis meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Amém? Assentados a si mesmo, fecha seus olhos. Eu quero fazer uma oração, pedir a Deus que venha falar conosco, que continue a falar conosco através dessa palavra. Mas eu quero incluir nessa oração um pedido especial aos irmãos. A esposa de um pastor, meu amigo, que está internada em Montijo. Ela está em estado terminal de câncer, é jovem, tem 40 e poucos anos, mas o que tudo indica, se Deus não tiver misericórdia, ela não passa desses 2 dias. E eu prometi ao pastor que ia pedir oração hoje nas 2 igrejas. Vamos pedir que o Senhor faça a vontade dele na vida dela, o que for melhor para ela. E vamos pedir a ele que continue falando conosco através da palavra. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui na frente de parte do teu povo, Senhor, para ministrar a tua palavra. Te agradeço porque o Senhor me chamou, e o Senhor, ó Deus amado, tem me usado como instrumento, embora eu não mereça nada do Senhor. Te agradeço pelas vidas que aqui estão, pelo Senhor ter chamado essas vidas e usar cada uma delas, embora também não mereçam ser usados, Senhor, porque nós não merecemos nada do Senhor, mas te agradecemos por isso. Te peço que fale conosco, Deus, através da tua palavra. Te peço que visita nesta hora a irmã Cleonice ali, Senhor, no hospital. Pai, o Senhor é o dono da cura, o Senhor é o dono da vida. Meu Pai, eu te peço que seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor. Se é melhor que ela sare, que o Senhor sare, que o Senhor cura. Se é melhor que ela parta para a eternidade, que o Senhor a leve. Mas que seja feito, Deus, tudo segundo o teu querer. Pai, nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, interessante isso aqui. Isto é uma mensagem para a igreja do Senhor. Para a igreja. Por quê? Deus aqui está falando com Israel. Ele disse: não temas, ó Israel. E agora assim diz o Senhor que te formou e que te criou, ó Israel. E você vai dizer: pastor, mas nós não somos Israel. Claro que somos, somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, aquela que tem promessa de morar no céu, que vai passar pelas bodas do matrimônio espiritual com Jesus Cristo. Então somos o Israel espiritual de Deus. E o Senhor agora diz: assim diz o Senhor, ele fala através do profeta Isaías: assim diz o Senhor que te criou, ó Israel, né? E que te formou, ó Jacó. Olha, irmãos, interessante que ele diz: não temas. Ele começa dizendo isso: não temas, no versículo 1, porque eu te remei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha, irmãos, o que Deus diz para nós, igreja do Senhor: não temas. Não temas o quê? Não temas o inimigo das nossas almas. Não temas o que te pode fazer o homem. Não tenha medo do amanhã, porque o futuro pertence a Deus e nós também pertencemos a Deus. Não tenha medo daquilo que possa te suceder, porque eu te chamei, diz o Senhor. Irmãos, é um versículo de segurança que isso aqui dá. Sabe, irmão, nós estamos numa frente de batalha, onde o diabo, ele nos acusa. A Bíblia diz que ele é acusador dos irmãos, mas não adianta nada ele nos acusar. O Senhor nos chamou, nós somos do Senhor. Olha, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: nosso filho pode ser o que for, mas se alguém chegar e acusar: fulano, teu filho isso, teu filho aquilo, você diz: sim, ele é isso mesmo, eu vou corrigir ele, mas eu amo o meu filho. Por pior que ele seja, eu amo o meu filho. Por pior que ele seja, eu quero o melhor para ele. E assim é Deus com você, meu irmão. O diabo nos acusa, mas Deus te ama. E o amor do Senhor por nós é maior que a acusação do demônio. Agora, o triste é que tem crentes, glória a Deus que aqui não existe isso, glória a Deus. Existem crentes que são ajudantes de Satanás, são auxiliares, gostam de acusar, que é uma maravilha. A Bíblia diz que o diabo é o acusador, então quem acusa está ajudando ele. Uma certa vez eu estava andando pela rua, passou um irmão de bicicleta, e eu disse: a paz do Senhor, meu irmão. Ele foi lá na frente, voltou com a sua bicicleta, parou perto de mim e disse assim: o que você falou? Eu disse a paz do Senhor. Ele falou: você já se consertou com Deus? Eu falei: meu irmão, não sei do que é que você está falando, mas eu conserto com Deus todo dia. Mas já vou te dizer uma coisa: não seja auxiliar do diabo. Ele já me acusa 24 horas por dia diante do trono de Deus. Deixa ele me acusar sozinho, meu irmão, não ajuda ele não. Tem misericórdia. Porque tem crente que é ajudante do diabo. E Deus disse: você é meu. E quando nós passamos a ajudar alguém, nós deixamos de pertencer ao Senhor. Essa mensagem é para a igreja. E quem é acusador não faz parte da igreja. Você faz parte da igreja militante, mas não faz parte da igreja triunfante. E isso aqui é triste, né? Isso aqui é triste porque o Senhor está dizendo aqui
Agora diz o Senhor que te chamou, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, quando nós somos do Senhor, nós agimos como filhos do Senhor. Aleluia. Ainda bem que o irmão controla bem esse som aqui, porque os brasileiros gritam muito. E esse microfone aqui é convertido, ele baixa um pouco a voz. Aí eu vou e grito mais ainda, daqui a pouco eu estou rouco. Glória a Deus. Então, irmãos, interessante é que o Senhor nos chamou, Ele é nosso Pai. Nós não somos órfãos. Olha, irmãos, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos criou, que nos chamou. Engraçado é que lá no Paraguai a gente vai às vezes com a viatura, e quando para num semáforo, já vem lá uns meninos, e eles chegam correndo com um spray, e joga assim no vidro do carro com spray, sabão, e já passa um negócio ali, limpa e tira aquele sabão ali rapidinho, antes que abra o semáforo, e corre na janela do carro e estende a mão. A gente dá uma moeda para eles. E aí dá uma moeda, e ele já sai e vai limpar o outro. A maioria daquelas crianças não tem pai, são órfãos. E alguns deles dormem ali na calçada, perto do semáforo mesmo. E quase sempre, quando se passa lá à noite, eles estão cheirando cola de sapateiro, ou até gasolina eles cheiram, não sei para quê, para ficar doidão. E alguns que têm um dinheirinho a mais compram maconha, que a maconha é caro lá, sabe? Porque não tem pai. E aí o que acontece? Eles não têm uma qualidade de vida nem material, nem espiritual. E o Senhor, irmãos, é o nosso Pai, Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos nomeou, Ele é o nosso Pai. Nós não temos que estar estendendo a mão e mendigando bênção de lugar nenhum, porque nós temos um Pai que se chama Jeová. Meu irmão, você tem problema? Tem. Você tem dificuldade? Tem. Você passa por luta? Tem. Mas você tem um Pai que te chamou, você tem um Pai que cuida de você. Você pode ir direto a Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor me chamou pelo teu nome. O Senhor diz: não tenha medo. E pode ter certeza, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele disse o seguinte, Jesus disse: qual é o filho, qual é o homem que se seu filho te pedir um peixe, você vai dar ele uma serpente? Ou se te pedir um pão, você vai dar ele uma pedra? Ele disse: se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais seu Pai que está no céu. Então Deus sabe dar boas coisas para nós, irmãos. Nós temos é que pedir e dizer: Senhor, eu estou aqui. Interessante o versículo 2. Ele diz o seguinte, versículo 2, isso: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Olha, irmãos, quando passares pelas águas, irmãos, às vezes nós não percebemos, mas as águas, um dilúvio, há um dilúvio invisível por aí, um dilúvio de pecado, que tem entrado dentro dos lares, inclusive dos lares dos crentes. E esse dilúvio de pecado, ele tem arrastado a igreja do Senhor para aquela mornidão, não vou dizer nem frieza, aquela mornidão espiritual. Aquele crente que era quente no espírito, que vibrava, que cantava, que gostava de estar na casa de Deus, hoje já está o crente light, né? Sou light. Aquele crente que repudiava o pecado, queria estar na presença de Deus, hoje é o crente, não tem nada a ver. O Brasil agora está assim, tu vim falar, fizeram lá um aniversário, um casamento lá de um crente, casal de crentes casaram e fizeram uma festa, e levaram a Anitta, o Wesley Safadão e não sei quem para cantar, e disse que não tem nada a ver. Cantores mundanos, irmão, mulher que dança quase nua, e com as cantoras junto com ela quase nua, na festa do crente, e não tem nada a ver. Sabe o que é isso, irmãos? É o dilúvio do pecado que está entrando pelas águas, pelas casas, e estão afogando os crentes, e eles não percebem isso. É crente que a sua casa era uma casa de bênção, era uma casa de oração. Hoje os filhos, alguns estão na droga, filhos na prostituição, e aquela desordem, nos jogos. O que é que está acontecendo? As águas estão entrando dentro da sua casa e está sendo afogado. E a Bíblia diz que quando nós pertencemos ao Israel espiritual de Deus, passamos por essas águas e ela não nos afoga, irmão. Alguma coisa está errada. Será que é com a palavra de Deus? Está errado com a nossa vida, meu irmão. Está errado conosco. Tenho que parar e pensar: Senhor, eu estou sendo igreja? Eu estou sendo igreja triunfante? Eu estou sendo só aquela igreja light, que vai lá socialmente, porque eu tenho a obrigação dos irmãos me verem lá. Somos igreja 24 horas por dia. Assim como Deus é Deus 24 horas por dia. Somos filhos do Altíssimo 24 horas por dia, assim como Ele é nosso Pai 24 horas por dia. E isso é bom, porque podemos contar com esse Pai a qualquer momento, irmãos. E as águas não vão nos afogar quando passarmos por ela. Quer dizer, o Senhor prometeu na sua palavra, o Senhor não mente. Esse dilúvio aí, pode levar quem Ele quiser, mas na minha casa Ele não tem poder, porque eu estou firmado na rocha, que é Jesus Cristo, e as águas não vão me levar.
Aleluia. E diz que quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Irmãos, o fogo de Deus, ele está aí queimando. Mas em nós não dói. Na verdade, é o contrário. O fogo de Deus nos dá prazer. Sabe, nos torna mais limpos. Queima o pecado, queima a impureza, queima a tristeza, queima a angústia, queima a ansiedade. Sabe, é isso que o fogo de Deus faz na nossa vida. Passamos pelo fogo e saímos do outro lado e dizemos: Senhor, glória a Deus, eu estou bem. Glória a Deus, acabou a depressão. Glória a Deus, acabou a angústia. Senhor, o problema está aí, mas eu nem sinto. Uns dias atrás eu estava numa angústia muito grande com alguns problemas. E eu estava vendo o pastor falando aqui hoje do milionário, que ele dizia que antigamente quando ele olhava para a conta bancária ele ficava deprimido. E agora quando ele está deprimido ele olha para a conta bancária para melhorar. Glória a Deus, eu nem conta bancária tenho, então não fico nem deprimido nem deprimido. Para mim isso não funciona, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes nós começamos a ficar angustiados com um probleminha, com outro, com atraso de um documento, com atraso de outra coisa. E eu comecei a ficar angustiado, e isso durou 1 dia, 2 dias. E eu parei e falei: peraí, Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Eu tenho 20 anos que eu vivo na dependência de Deus. E agora que vai acontecer problema, será que meu Deus mudou? Me perdoa, Senhor, estou despreocupado, estou tranquilo e vou tocar a vida. O problema continua. Mas eu já não sinto mais o problema, porque o meu pai se encarregou de cuidar disso. E eu estou seguro que ele vai resolver. A Bíblia diz que aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E aí eu vejo o crente e falo assim: não, a criança é porque quando você bate numa criança, pá, aí ela volta rindo e tal, te abraça. Dificilmente vai acontecer. Se alguém me bater, eu não vou voltar rindo e abraçar ele. Eu posso até não reagir, porque você ser criança é uma coisa, ser burro é outra, né? Voltar lá para apanhar de novo, eu não vou fazer isso. Mas não é nesse sentido. Se tornar como uma criança é na dependência do pai, irmãos. É na dependência do pai. Se o pai entrar pelo fogo, você sabe que pode entrar junto com ele. Ele talvez sabe que vocês vão morrer queimados, mas a criança não sabe. Ela vai com ele porque ela confia no pai. Eu costumo dizer que se você pegar uma criança, um miúdo aí de uns 1 ano e meio, 2 anos, botar ele dentro de um navio e levar um iate, rodar com ele 3, 4 horas de mar adentro, e parar lá o iate, lá naquela festa, aquela coisa mais linda, e ele vai olhar para todo mundo, e quando ele não vê os pais, vai ser um problema. Ele está no meio do luxo, ele está no meio de toda a segurança, mas ele não vê os pais. E a dependência dele é dos pais, ele vai se sentir sozinho. E ele vai chorar, ele vai gritar, alguém vai ter que trazer ele de volta, vai dar um problema. Mas se você pegar ele, botar dentro de um barquinho desse de remo, levar ele 5 horas de mar adentro, soltar lá junto do pai, e der um remozinho na mão do pai e falar: agora você vira. O pai sabe que eles vão morrer, mas ele está tranquilo e rindo, só olhando as ondas. Ai, papai, que bonito. Sabe por quê? Porque ele confia no pai. Ele é totalmente dependente do pai. Então, se nós não nos tornarmos assim, irmãos, não vamos entrar no reino de Deus. E nós somos dependentes do trabalho, somos dependentes dos negócios, somos dependentes do patrão, somos dependentes do médico, somos dependentes do advogado e não dependemos de Deus. Quando é para falar com o advogado, nós marcamos hora. E às vezes chegamos e ficamos 2, 3 horas falando com ele. Quando é para falar com o médico, enquanto não contamos todos os problemas e tanto exame, não vamos embora. Quando é para falar com Deus, é engraçado, chegamos na igreja, amém, glória a Deus. Opa, já orei hoje. Irmãos, grande criança, com o pai não fala. E aí quando veio o fogo, quando veio a água, o dilúvio do pecado, nós caímos. Quando veio o fogo, nós somos queimados. Porque o fogo não vem para purificar, vem para castigar. Então veja bem, irmão, nós somos igreja do Senhor. Quando veio o problema, dê graças a Deus, diga: Senhor, o Senhor está me purificando. Isso é fogo que queima problema. Isso é fogo que queima pecado. Isso é fogo que queima frieza espiritual. Isso é fogo que vai queimar o desemprego, vai queimar o espírito da dívida. Isso é fogo que vai queimar o espírito do medo. Isso é fogo que vai queimar o espírito da desavença dentro do lar. Isso é fogo que vai queimar as brigas familiares e vai destruir isso e vai trazer felicidade na minha vida, porque eu sou filho do rei. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 diz que estamos 5. Meu irmão já saiu ali, né? Mas eu leio aqui, amém. Diz assim: não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Quantos de nós temos orado, hein, pelo nosso filho,
para a filha. Muitas vezes não quer muita coisa com Deus. Foi para longe, longe de Deus. Talvez continue perto de nós, mas foi para longe de Deus. E tem alguns que foi até para longe de nós também. Ou quantos de nós temos orado pelo nosso irmão carnal mesmo, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso tio, ou por aquele amigo que nós temos e ele não quer saber de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quem não quer saber de Deus, o caminho dele é o inferno. E nos preocupamos com os nossos parentes, e o Senhor está dizendo aqui, eu vou trazer. Quando você é a igreja do Senhor, quando você faz parte da igreja triunfante do Senhor, Ele diz aqui, não temas, porque eu sou contigo, eu trarei os seus descendentes. Eu vou juntar eles desde o Oriente e desde o Ocidente, mas eu vou trazer. Irmãos, isso aí me lembra quando o apóstolo Paulo disse àquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Irmãos, eu tinha uma preocupação muito grande com meu pai e minha mãe. Minha mãe era macumbeira. Eu nasci no centro de macumba. Quando eu falei que já sabia tocar o tambor lá na África, porque eu aprendi a tocar tambor e centro de macumba. Aqui em Portugal não há muito disso, eu acho que não. Ainda bem. Glória a Deus. Aqui não há macumba, aqui deve haver boa cumba. É porque na Europa tudo é bom, né? Nem há madrasta, é boa drasta. Glória a Deus por isso. Mas no Brasil há macumba mesmo, madrasta mesmo, mal pai, mal mãe, mal tudo. Mas a minha mãe não era má, só era endemoniada. Endemoniado não pode ser bom. Me batia por tudo e por nada. E eu ainda tinha que aprender a cantar os pontos de macumba todo dia. Tinha que saber, porque né, era eu que cantava, era eu que puxava na hora dos trabalhos. E eu cresci nisso, me converti, ainda criança, conheci o Senhor. E meu pai também mexia com a macumba. Mas meu pai não recebia espíritos, essa coisa. Isso era minha mãe, ele era só o presidente do terreiro. E a minha mãe invocava o demônio entrava no corpo dela, era terrível. E quando eu me converti, eu comecei a orar para Deus libertar eles. E eu me converti ainda criança. E apanhei muito que eu não queria mais ir para o centro de macumba. Agora eu conhecia Deus. Me batizei com 13 anos. Olha, irmãos, e era uma luta. E eu orava a vida toda. Meu pai gostava muito de beber cachaça. Era trabalhador, tinha muita responsabilidade, mas ficava bêbado todo dia. Só que era uma benção, né? Eu gostava mais dele bêbado do que São. Nunca bateu em mim, nem nos meus irmãos. Eu gostava mais dele do que São, porque quando ele ficava bêbado, ele ficava meio bonzinho. Ele era bonzinho. E aí me dava dinheiro para comprar reboçado, essas coisas. Eu gostava quando ele bebia. Quando ele chegava aqui não bebia, eu falava, rapaz, mas já fez a janta, você não vai no boteco, não? Aí vamos. Aí eu chegava, quando ele tomava umas duas, ele comprava tudo que eu queria. Então eu já gostava disso, né? Criança é um caso sério. Mas aí, me converti, foi crescendo, meu pai se reformou, separou da minha mãe, o diabo fez eles separarem e aquele problema. E a vida foi passando e eu orava por eles e eu me lembrava. O Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E eu lia esse versículo e me lembrava, Senhor, o Senhor disse que vai trazer a minha descendência. E como é que não trouxe meu pai, não trouxe minha mãe? O que é que está acontecendo? E um dia eu fui para orar, dia 21 de abril de 1998. Eu fui para uma consagração de oração de manhã. No Brasil é feriado, dia 21 de abril. Foi o dia que um homem lá tentou trair Portugal. Os portugueses não gostam muito dele, não. José da Silva Xavier, o popular Tiradentes, que tentou libertar o Brasil de Portugal e se deu mal. Mas não adiantou nada que depois o Dom Pedro foi lá e traiu e deu certo. Traidor de Portugal. Mas para nós ele é uma bênção. São coisas da vida, mal para um e bom para outro, né? Libertou o Brasil de Portugal. Agora, o Brasil é que está descobrindo Portugal tem que ficar esperto, né? Senão... Mas então, irmãos, o que acontece? Naquele dia 21 de abril, que é feriado lá, eu estava orando e quando alguém chegou lá dizendo que meu pai estava ruim. Tá mal, eu falei, daqui a pouco termina a consagração e eu vou. E no Brasil, consagração, dia de feriado é uma benção. Começa às 7 da manhã, vai até meio-dia, 1 hora e não tem hora de parar. E quando acabou, já eram as 11 horas, eu saí antes de acabar, não me lembro. Eu cheguei em casa, estava minha esposa, que ainda não era minha esposa, foi justamente nós casamos um pouco tempo depois, casamos em 98. E ela estava tentando reanimar ele, e tentando pôr leite na boca dele, e eu disse, olha, eu vou buscar um carro para levar para o hospital. Ele já não falava, estava angustiado ali, uma coisa muito rápida. Enquanto eu fui, entrou uma moça no quarto onde ele estava, crente, e falou com ele, Sr. Luiz, o senhor passou uma vida toda fora de Deus, seu filho tem pregado, tem falado para você, aceita Jesus, se o senhor quer aceitar Jesus, levanta a mão que eu vou orar para o senhor. O senhor não consegue falar, mas se o senhor quiser se converter agora, se arrepender dos seus pecados, levanta a sua mão. Ele levantou as duas mãos. E ela segurou na mão dele, entregou ele orando ao Senhor. Assim que eu cheguei, botei a cabeça dele no colo e ele morreu. Veja bem, irmãos, o Senhor trouxe ele no último momento, porque o Senhor não mente, essa é a palavra de Deus.
E Deus disse: eu vou trazer a sua descendência. E a minha mãe ficou 7 anos depois, o Senhor me manda para Portugal. Minha mãe estava com câncer no estômago e ruim. E eu fui orar, falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não posso ir embora e deixar minha mãe nessa situação. E Deus disse para mim: deixa os mortos enterrar seus mortos, mas você faz o que eu te mando. E eu comprei a passagem para aqui. Eu viajei para aqui num dia de segunda-feira. Numa quarta-feira antes, minha mãe morreu. Só que, um dia antes dela morrer, a viúva de um primo meu foi lá conversar com ela, crente da Igreja Assembleia de Deus. E ela estava deitada, um pacote de fumo. Ela fumava esse tabaco preto desfiado. E ela gostava muito de ter uma palha de milho. Ela enrolava um cigarro naquilo para fumar. Estava lá e a menina pregou para ela. E quando terminou de pregar, ela disse: olha, não precisa orar para me sarar não, que eu sei que dessa cama eu não levanto, eu não saio viva. Eu vou morrer. Só que eu vou jogar fora esse fumo e essa palha, e eu sou serva de Deus. Se o Senhor vier agora, eu estou preparada para encontrar com meu Deus. Irmãos, e no outro dia eu fiquei sabendo da morte dela e eu vim. Infelizmente foi as duas cerimônias fúnebres que eu fui obrigado a fazer, que não tinha outro pastor, foi a do meu pai e da minha mãe. Foi muito triste, mas ao mesmo tempo foi muito alegre, porque o Senhor trouxe, lá de onde estava, trouxe da macumba, trouxe meu pai lá da cachaça, mas trouxe e morreram salvos. Irmãos, a palavra do Senhor não mente. E se você é a igreja do Senhor, se você é o Israel celestial de Deus, essa palavra serve para você. Os seus entes queridos virão para a presença do Senhor. Você não vai para o céu e deixar eles no inferno, porque é isso que o Senhor está te dizendo nessa tarde. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos salvos. Nós lemos aqui o versículo 5, o versículo 6, ele diz: nada direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Irmãos, Deus, Ele tira do ímpio para dar para o servo dele. Os irmãos acreditam nisso? Parece uma injustiça, não parece? Ah, mas Deus vai tirar de um para dar para o outro. Ele está dizendo: eu vou dizer lá para o norte, lá, dá o que meu servo precisa. Vou dizer para o sul, dá, não retenhas. O pastor estava falando dos comércios da empresa dele. Ele veio dos Estados Unidos, não foi? Ele foi lá buscar o dinheiro lá nos Estados Unidos. Deus falou: Estados Unidos dá para ele. Ele é meu servo, ele vai ter empresa lá no Portugal. Olha, irmãos, Deus faz coisas, parece que são coisas grandes e coisas pequenas também. O que eu quero que você entenda é que você está na mão de Deus. E se for preciso, Deus usa qualquer um, Deus usa países para mudar a sua história, irmãos. Deus usa países para tratar com você. Ninguém pode te deter. Ninguém. Então, Deus manda o norte que dá e fala com o sul, não retenha. E eles têm que te abençoar. Quando eu falo que Deus tira do ímpio para dar para o servo dele, irmãos, que é uma realidade. Eu teve uma vez, nós já estávamos fazendo missões, que eu estava estudando ainda. E estava numa situação muito difícil. E tinha que cobrir os cheques, e eu não tinha dinheiro para cobrir o cheque naquele dia, e eu fiquei angustiado. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, dá uma solução. E à noite eu dormi e tive um sonho, isso tem muitos anos. E nesse sonho eu estava numa paragem de autocarro, e quando chegou o autocarro, as pessoas correram para dentro dele, e ficou uma bilheteira, como é que fala aqui no português? É bilheteira mesmo, né? Não é? Carteira. Ficou a carteira no banco, isso no sonho. E no sonho eu peguei a carteira e tinha bastante dinheiro. E a minha irmã, eu tenho uma irmã que é serva de Deus, que mora no Rio de Janeiro, estava perto de mim. Eu falei: olha, eu tenho que correr atrás daquele ônibus do autocarro para devolver essa carteira. Ela disse: não, você tem que devolver nada. Você nunca leu que Deus tira do ímpio para dar para o servo dele? E eu acordei. Falei: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai. E no outro dia, o dia amanheceu e foi passando. Quando foi à tarde, o banco fecha às 4 horas no Brasil. Eu tinha que depositar esse dinheiro até às 3. E não tinha. E quando deu uma certa hora, uma tia minha ligou de muito longe, uns 500 quilômetros, e disse: olha, eu depositei um dinheiro para você. Eu disse: que dinheiro é esse? É uma herança do seu avô. Falei: eu nem sabia que meu avô tinha alguma coisa.
Meu avô vivia vendendo loteria para rua fora, andando a pé, nunca teve um carro, que nem uma bicicleta ele nunca teve, agora tinha herança. Falei, herança do meu avô? Ele falou, ele tinha um terreno, e apareceu alguém para comprar o terreno, e teve que dividir no meio de não sei quantas pessoas, mas sobrou para você tanto em dinheiro. Eu fiz as contas, falei, dá para cobrir os meus cheques, dá sobra dinheiro. Falei, bom, não sei o que é isso, não, mas eu vou tomar posse, é meu, em nome de Jesus. Então, irmão, não sei o que aconteceu, mas esse dinheiro entrou na conta, né? E poucos dias depois, outros cheques, e alguém chega para mim e diz, olha, está precisando de pintar uma casa lá na praia de Camburi. E eu fui lá, cheguei lá, irmãos, era uma casinha pequena, coisa de serviço que eu fazia com um dia de pintura. E eu olhei aquilo, naquele tempo, falei, eu vou cobrar R$50 do homem, dou 20 um camarada para me ajudar e fico com 30. Aí eu olhei e disse, já ele estava lá embaixo, duas partes da casa, mas eu fazia com um dia. Aí falei com ele, ele falou, você já olhou bem? Eu falei, olhei. Ele disse, você já sabe quanto você vai cobrar de mão de obra? Eu falei, sei, eu ia falar R$50. Ele disse, mas você pede direito, porque teve um rapaz aqui que me pediu R$450. Eu disse, olha meu amigo, eu vou fazer com você o seguinte, ele te pediu o quê? Ele pediu R$450, 2 latas de tinta, uma de uma cor e outra da outra. Eu falei, veja bem, para começar você compra só uma lata e uma bisnaga de cor, assim que eu faço a cor. Aí já diminui 50% do valor do material. E já que ele te cobrou 450, eu vou te cobrar menos, vou te cobrar 420. Está feito. Falei, tá bom. Que dia eu posso vir? Falei, vem depois da manhã de tarde que está pronto. Mas é depressa assim. Eu falei, rapaz, eu sou numa velocidade para ganhar dinheiro. Sou a misericórdia. Irmãos, ele próprio falou, e ele me deu, eu ganhei 420. Naquela época era um dinheirão, resolveu os problemas. Sabe por quê? Deus tira do ímpio para dar para o servo dele. Deus não vai dar prejuízo no ímpio. Mas se ele vai gastar mal gastado, é melhor que gaste eu que gaste você. E às vezes nós estamos naquela luta, problemas, dificuldades, irmão. Deus resolve o problema de uma forma ou de outra. E não é só isso, não. Deus é o Deus que nos traz felicidade. Nós estamos falando de felicidade financeira, mas existem outras. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, como nós dizemos no Brasil, tem dinheiro que nem ladrão dá conta, né, se for levar. De tanto que é, né? Mas não tem um pico de felicidade. E Deus, irmãos, Ele olha o ímpio lá rindo e contente e fala, não, peraí, você vai ficar infeliz um pouco. Vem um bocado dessa felicidade para o meu servo aqui. Ele acerta a situação. Eu estive conversando com um senhor, há muitos anos atrás, em Sernache de Bom Jardim. Aqui, não sei se alguns conhecem. Perto ali de Pedrógão, perto de Sertã. E esse senhor, na época, ele era intendente ali. E ele me disse que ele conhecia vários países. E ele falou comigo, olha, eu não aceito esse negócio de Jesus, porque vocês têm a sua Bíblia. Mas o pessoal, os muçulmanos têm o Alcorão. E os pessoal que seguem Mao Tse-tung, que são aqueles chineses, japoneses, sei lá, eles têm o livro deles. E o fulano de tal tem isso, tem aquilo. Qual desses livros é verdade? Eu disse, meu amigo, a Bíblia é verdade, porque Jesus morreu, mas os ossos dele não ficaram lá na tumba, ele ressuscitou. Ele disse, mas como é que você me prova que isso é verdade? Me prove isso. Se ele ressuscitou, ele está vivo, então me prova que ele está vivo. Porque eu tenho aqui esse comércio, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, eu já estudei isso, já estudei aquilo, eu falo tantos idiomas, eu já tive em tal lugar, tal lugar, tal lugar, e ninguém me convence disso. Eu falei, mas ele convence. Falei, você tem tudo isso, mas tem uma coisa que você não tem. E o que é que eu não tenho? Falei, você não tem felicidade. Eu não tenho felicidade. Eu falei, não tem. Não tem porque você é um homem doente. Você é um homem doente. Você vê a comida, vê seus parentes comer, sua esposa comer, seus filhos comer, e você não pode comer que você passa mal. Você tem que viver naquela dieta e isso para você é uma infelicidade. Você é infeliz que você sabe que não tem um amigo. Você tem pessoas que vivem te rodeando por causa do seu dinheiro. Você é infeliz que você já não tem uma vida conjugal feliz com a sua esposa mais. Aí você arranja outras que fingem que te querem, que te amam, mas você não pode comprar o amor delas. Você paga para que elas estejam com você. E isso para você é infelicidade. Você quando vai lá na praia, senta lá sozinho e chora igual criança, porque sente a sua pequenez. E parou e falou, mas como é que você sabe tudo isso? Eu falei, o meu Jesus que está vivo. Ele disse, há um Deus no céu que revela o segredo. E ele está me falando isso. E ele parou, falou, onde é que é mesmo a sua igreja? Eu falei, está aqui, ó, na Sertã. Domingo ele estava lá, para assistir o culto. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele cumpre o que Ele fala. E aquele ímpio passou a ser feliz porque conheceu o Senhor. Então, irmão, se um ímpio que está lá, Deus dá felicidade, não vai dar a você, não vai dar a mim. Olha, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida. Sabe, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor vai te abençoar, porque você faz parte da igreja de Deus.
Uma vez nós estávamos orando, nós começamos a contar isso para o pastor dentro do carro e não terminamos. E uma vizinha chamou a polícia para mim. Era 2h da tarde, estávamos num apartamento em Montijo. E foi uma senhora nos visitar e nós oramos na igreja. Foi 3 ou 4 minutos de oração na igreja, não em casa, no apartamento. E aí eu deixei ela assim e falei, eu vou sair para comprar um não sei o que, não me lembro mais. E quando eu desci, a gente morava no primeiro andar, desci no resto do chão, que eu abri a porta que ia sair com o carro, a vizinha chegou, que era a esposa do síndico, como é que fala? É síndico mesmo, né? O administrador do prédio. A esposa do administrador disse, vizinho, não sai não, porque a polícia está vindo aí. Eu falei, o que eu tenho a ver com polícia? Não, nós chamamos a polícia. Eu falei, mas para quê? Por causa do barulho que vocês estão fazendo. Tá bom. Então vou esperar a polícia. E a polícia chegou. E entraram, o que está acontecendo? Aí o senhor disse, olha esse senhor aqui. Esse senhor fica fazendo missa aí no apartamento dele. E arranja uma gritalhada terrível. E ninguém escuta nada. E não sei o quê. E falou tudo o que ele quis falar. E o polícia disse, e como é que é essa situação? Eu falei, olha, primeiro que eu não faço missa. Eu sou evangélico. E nem culto na minha casa eu não faço. Eu já fiz, mas quando fiz ninguém reclamou. Hoje nós estávamos orando. E aí começou aquela luta ali, o polícia diz, o negócio é o seguinte, vocês têm que entrar num acordo. Porque se vocês não entrarem num acordo, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou dar uma notificação, que seria para mim a notificação. E quando tiver barulho, de novo a câmera vem para medir os decibéis. Eu falei, mas que decibéis? Nós não temos alto-falante, não temos microfone, não tem nada. Brasileiro fala alto mesmo, que o bicho é escandaloso de natureza. Aí, não, mas não sei o que. Eu falei, olha, eu posso fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco o volume, mas parar de orar eu não paro não. Eu não paro porque falei com o senhor lá, com o administrador, eu estava orando por você, por o pessoal que mora, eu oro por todos vocês. Ele disse, não, eu não preciso da sua oração. Irmãos, quando ele falou, eu não preciso da sua oração, o Espírito Santo me tocou, e eu senti o calor do Espírito, eu falei, precisa. Você precisa tanto da minha oração, que esse apartamento seu está à venda, porque você está devendo até o cabelo da sua cabeça. Você precisa tanto da minha oração, que você está com problema na justiça, que a sua esposa está te demandando, porque você está devendo a própria esposa dentro de casa. De dinheiro que ela pegou da família dela para você. Aí ele olhou para ela e falou, eu não falei nada. Quando ele olhou para ela, a pessoa, opa, está minha coisa. Eu nem conheço esse senhor. Falei, não é só isso não. Seus parentes já não falam com você por causa das suas dívidas. E é por isso que eu estou orando. Eu estou orando para Deus te libertar disso. Eu estou orando para Deus te abençoar, para você pagar as suas dívidas. Aí ele chamou a polícia, não, pode ir, nós vamos entrar num acordo aqui, eu resolvo com ele. Os polícias foram, saíram e falou comigo, senhora, só me desculpa, me perdoa, mas continua orando, não para não. E continuei orando. Enquanto morei lá, continuamos orando, nunca mais teve problema. Sabe por quê, irmãos? Há um Deus no céu que revela o segredo. Há um Deus no céu que quer nos dar felicidade. O diabo está aí para nos afrontar, mas Deus está aí para nos livrar. Mas eu volto a dizer, essas bênçãos é para aquele que faz parte do Israel espiritual de Deus. Eu perguntei aqui no começo, quantos já tinham aceitado Jesus? E agora eu vou perguntar outra coisa, quantos aqui nunca levantou sua mão aceitando Jesus? Tem alguém que nunca aceitou? Nunca disse assim, eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida para esse Deus. Tem alguém aqui assim? Não? Glória a Deus, todos já são crentes, né? Então eu volto a palavra para o pastor e faço um desafio a você. Olha para dentro de si mesmo, tá? E veja se você tem sido o Israel espiritual de Deus. Se você faz parte da igreja triunfante ou se é daquela igrejinha light, só vem aqui de vez em quando, socialmente. Se é assim, meu irmão, renova seu pacto hoje. Tá? Diga, Senhor, hoje eu quero voltar àquele primeiro amor, tá? Eu quero que essas promessas caiam sobre a minha vida. Eu quero passar pelo fogo, não me queimar. Eu quero passar pelas águas, não me afogar. Esse dilúvio do pecado não vai ter mais poder sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor fale comigo, porque o Senhor é meu Pai. Eu quero que o Senhor traga meus descendentes, meus parentes para a Tua presença. Eu quero que o Senhor resolva os meus problemas que eu não posso resolver. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso. Amém? Pastor Michel, muito obrigado. Falei que ia terminar antes de meia-noite. Terminei, irmão. São 8h05, tá? Glória, eu sempre cumpro o que prometo. Muito obrigado, pastor Adair da Silva e a irmã Graça. Eles estão a fazer um trabalho maravilhoso com os sem-abrigos, onde eu também estou ajudando. Agora eles estão mais tempo, mas testemunhos interessantes sobre aquelas pessoas que um dia, se Deus permitir, irei partilhar alguns testemunhos. São 8h05. Ainda falta muito para meia-noite, mas nós chegamos ao fim mais cedo, como ele prometeu.
Nós vamos ter um tempo de oração. Se alguém precisa de oração, peço aos nossos assistentes que nos ajudem. E se alguém hoje entrou neste lugar e ainda sente necessidade de oração, ou pelos seus negócios, ou pela sua vida, pela sua casa, qualquer que seja o assunto, eu quero convidá-lo a vir para a frente. Nós queremos orar por si, não queremos que saia do mesmo modo que entrou, mas saia deste lugar levando algo mais, levando mais de Deus. E se há alguma área espiritual que precisa de ajuda ou reconciliar-se com Deus, nós podemos ser crentes, mas podemos ter algumas falhas, podemos estar num período menos bom da nossa vida, em que precisamos de alavancar, de nos levantar. Este é o momento também para fazermos isso. A igreja é um lugar de nós nos enchermos, nos reabastecermos. É um lugar de nós recebermos de Deus. Não é uma enfermaria, mas funciona algo parecido, em que os feridos, magoados da vida, de situações, é um lugar também para nós sermos restaurados, renovados e ajudados. Se alguém nessa situação, se alguém precisa da intervenção de Deus sobre a sua vida, qualquer que seja a área em que precisa de Deus, venha para a frente, que nós queremos ajudá-lo, queremos orar por si. Amém?